Alisca, uma pergunta meio que já de praxe, né? Independente do resultado, você acha que a tua equipe, taticamente, ela te agradou? Mas nós estamos tristes, né? Pelo resultado, pela maneira como foi o jogo, por a gente estar 2 vezes na frente, né? E ceder um empate, principalmente no fim do primeiro tempo. Ali nós poderíamos, né, ter ido com uma vantagem para o intervalo. Tivemos a chance também de abrir o 3-1, né? A bola bateu na trave, correu em cima da linha. E sempre quando você tem a vantagem aqui na arena, você lamenta, né? Por não ter conseguido sustentar e ter permitido a virada do Grêmio, né? Mas também não podemos tirar o mérito da equipe do Grêmio, né? Parabenizar o Grêmio, né? Desde o seu presidente até a diretoria. Eu conheço bem o trabalho que eles vêm fazendo. Já são 2 anos com o Renato, né? Eu hoje estou completando quase que 4 meses. Eu acho que isso pesou muito, entende? Essa vantagem foi muito forte. O time do Grêmio é muito forte. Tem uma consistência tática muito grande, um padrão de circulação de bola como poucos times no Brasil e no mundo. Tá? Então a gente conseguiu sustentar bem. Não permitimos muitas situações para o Grêmio com a bola andando. O Grêmio não chegou na nossa cara, né? Em nenhum momento, a não ser no final, depois que o jogo já estava 3-2. E o Everton teve esse contra-ataque, mas o Everson fez uma defesa muito boa. E a gente lamenta hoje que perdemos o jogo na bola parada, que faz parte do jogo e tem que ser bem trabalhada, né? E mérito da batida do Luan, o escanteio foi perfeito, estava vendo o gol lá dentro, né? O Jeromel subiu embalado, faltou o bloqueio, e ele conseguiu ganhar do Luiz e do Arthur num ponto forte da nossa defesa, na bola defensiva, e mérito do Luan, do Jeromel. Segundo gol também, né, um rebote, o Léo Moura pegou e jogou com a mão, né, na cabeça do Tony Anderson, faltou a recomposição na diagonal. E o terceiro, uma falta muito bem batida pelo Luan, né? O Luan foi decisivo no jogo, apesar das vaias, né? Ele foi eu sou fã do Luan, sou suspeito para falar, e hoje, mais uma vez, ele decidiu o jogo, né? Na bola parada, no passe para o gol do Jeromel, e na falta muito bem batida, que nós lamentamos ali que a nossa barreira não pulou. Mas olhando o vídeo ali, tu vê que a bola passa por fora e alta, né? Muita qualidade na batida. Então, mérito deles também, né? E é um time muito forte. A gente gostou principalmente da atuação do primeiro tempo. Acho que encaramos o Grêmio de igual para igual. Poderíamos ter saído com a vantagem de 3-1 no primeiro tempo. Essa é a grande verdade, né? Mas tivemos, né, o detalhe, a bola bateu na trave e não entrou. E no fim do primeiro tempo eles conseguiram o empate, que dá mais tranquilidade. Apesar de que o time do Grêmio é um time muito frio, né? É um time que está acostumado com decisões, é o atual campeão da América e provavelmente já é um semifinalista e candidato fortíssimo ao bicampeonato da América, né? Que seria o tetra do Grêmio, né? E também cresceu muito na Série A, os resultados do fim de semana favoreceram muito o Grêmio. Ontem o São Paulo já empatou, eles estão muito próximos também, então eles vieram bem motivados para essa partida. Mas o meu time taticamente controlou bem, defensivamente, agrediu bem no primeiro tempo. No segundo, sim, a gente sentiu um pouco, né? A gente desceu muito a linha, mas, como eu falei anteriormente, não permitimos muito para o Grêmio nessa estratégia, né? E na bola parada, numa falta, poucas que nós fizemos, de que nós sabíamos que falta ali na entrada da área é muito perigoso, tem o Maicon, tem o Luan, e acabamos, eu fiquei na dúvida se foi falta ou não. Acho que o jogador do Grêmio forçou bem, mas não podemos reclamar da arbitragem também, que foi muito boa, né? Eu gosto muito do árbitro, já há muito tempo que eu acompanho ele apita muito bem. Então, acho que é 2 sentimentos, né, antagônicos, né? Um sentimento de bom jogo, de bom posicionamento, de poder ter saído pelo menos com um empate ou até com uma vitória, e o sentimento de tristeza pela nossa situação no campeonato, porque nós precisamos somar pontos, né? Nós começamos muito atrás a competição, viemos numa campanha de recuperação e hoje saímos sem nada. Mas aqui pouca gente, né, consegue pontos aqui, então vamos ultrapassar isso, são 3 pontos que já foram, já sai no ralo ali a derrota, né, para um time de grande qualidade, e vamos nos mobilizarmos agora na semana para fazer um grande jogo contra a Chapecoense, que já é um concorrente direto, está na nossa faixa do campeonato, e precisamos agora de toda a mobilização para conseguirmos, com todo respeito à Chapecoense, o nosso objetivo lá em casa. Lisca, boa tarde. Boa tarde. Dentro de tudo que você falou, você concorda que foi um resultado justo? E a segunda pergunta, você concorda também que já está com um carimbo, digamos, um ISO 9000, de ser o técnico que é chamado assim para tirar o cubo quando já está com a água no pescoço? E quando é que vão te largar aí uma barbada, de repente, iniciar uma temporada, montar um grupo? Uma hora alguém vai me dar, né? Vai acreditar no doido, né? Vai me dar a oportunidade desde o início, né?
Mas eu não achei justo não, cara. Achei que pelo que o jogo foi, pelo que o Ceará, eu acho que o mais justo pela luta, pela entrega, seria um empate. Né? Mas não podemos também nos queixar, porque o Grêmio tem muita qualidade, já falei anteriormente, e tem muito mérito na vitória, né? Mas por tudo que aconteceu no jogo, a gente ter pulado na frente 2 vezes, a gente ter tido a oportunidade de abrir o 3-1 naquela bola, eu acho que o mais justo, né, pela luta, o empate seria justo. Mas sem queixas, não teve influência de arbitragem nenhuma, né, os lances foram todos limpos, talvez a falta, mas também teve a batida do Luan com qualidade, né, então não dá para se queixar, tem que parabenizar o Grêmio. Né, e dizer que é injusto também é meio forte demais, né? Porque o Grêmio é um timaço, né? Tá muito entrosado, as combinações, né? Ele espetou muito os laterais, dificultou para nós contra-atacar. Nós tivemos que os nossos extremos ter um cuidado defensivo muito forte, porque o Cortez e o Léo, né, já pegam a bola lá no campo ofensivo, o Maicon e o Cícero por trás, Everton, né, e Ramiro por dentro, Luan e Tony mexendo, é muita dinâmica, né, de jogo. Então também não vamos reclamar, parabenizar o Grêmio, vamos para frente, né, vamos para frente que tem 12 rodadas ainda e nós precisamos aí de 15, 16 pontos e vamos atrás deles. Você citou, né, Liz, que o jogo com a Chape tem alguns outros confrontos contra times que estão lá embaixo também brigando, que vão ser em Fortaleza. E até que ponto não só o fator casa vai te ajudar, mas atuações como essa, mesmo que você lamente não ter somado um ponto, mas uma atuação dessas de encarar o Grêmio para igual, de conseguir até dominar o Grêmio no primeiro tempo em vários momentos, no meio-campo, onde o Grêmio tem normalmente dominação em cima de tudo que é adversário, te dá, né, a perspectiva boa de conseguir finalizar esse trabalho da maneira que você está projetando aí, que é fazer esses pontos. Perfeito, André. Né? Eu acho que essa tabela é importante, né? Essa observação, nós temos a Chape, nós temos o Botafogo, nós temos o Vasco, né? Que são todos times que estão lá embaixo, né? Na nossa casa, mas esse final de competição emparelha muito, né, André? Tu tem acompanhado aí, né? Os times, ontem o América empatou com o São Paulo, nós viemos incomodando os times da frente, né? O segundo turno é uma competição diferente, né? Os times de baixo fortalecem, os times de cima querem a confirmação, os times do meio querem chegar lá em cima, não querem vir para baixo. Então, realmente, o que tem nos dado um alento é a nossa produção pós-Copa, né? Hoje foi o 14º jogo, se eu não me engano, pós-Copa. Nós estamos em 5º colocado pós-Copa. Segundo turno, nós estávamos em 3º, não sei como é que vai ficar. Isso tem nos dado força para acreditar no nosso projeto de chegar nos 43, 44 pontos, né? Nós temos feito boas partidas, mas nós precisamos ganhar jogo e fazer pontos, né, André? Então não podemos também ser conformistas, né? E se nos conformarmos com uma boa atuação e ter encarado o Grêmio, mas perdemos a partida, como foi contra o São Paulo, como foi contra o próprio Inter aqui, que também jogamos bem. Mas são times já num estágio, né, superior ao nosso, no momento, com investimentos muito superior. O orçamento anual do Grêmio é 350 milhões, 400 milhões, do Ceará é 45. 50, né? E o Ceará, com muita competência, com muito trabalho, tem lutado e tem conseguido, né, nesse segundo terço e último terço da competição, almejar a permanência na Série A, que seria muito importante para a sequência do clube, evolução estrutural em tudo, né? Para o Ceará seria muito importante. Então vamos caprichar muito nesses jogos, mas estamos fazendo jogo a jogo, André, te confesso, valorizando sempre os próximos 3 pontos. Por isso que a gente sai um pouco triste daqui, porque esse 1 pontinho ou 3 seriam muito importantes, mas também não vamos ser mais realistas que o Rei e vamos parabenizar o Grêmio e saber que hoje jogamos contra um adversário poderoso e que no detalhe tentar numa fase muito positiva também e no detalhe da bola parada, na qualidade deles, acabaram vencendo o jogo. Isso que na tua trajetória como treinador, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, você possui uma identificação muito maior com o Inter, né? Já trabalhou lá várias vezes, mas poucas pessoas sabem que você também trabalhou no Grêmio em 2004 nas categorias de base. Isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse lado da tua identificação com o Grêmio, que poucas pessoas conhecem, e também que você falasse sobre a vitória do Grêmio hoje e também o bom momento do Inter no Brasileirão, se você coloca as nossas 2 equipes aqui de Porto Alegre como talvez as favoritas ao título do Campeonato Brasileiro. Estão na briga, né? Eu já falei desde que eu vim contra o Inter aqui, porque se falou muito que o Inter ia ser rebaixado esse ano, né? Algumas pessoas aí, acho que erraram feio, né? Porque ainda faltam 12, 13 rodadas e o Inter já está com 50 pontos, né? E o Grêmio já é um candidato natural, talvez tenha sido, principalmente o Inter e o São Paulo, estão com um pouco de vantagem pela dedicação exclusiva, né, ao campeonato, né? E você vê o Palmeiras, o Cruzeiro e o Grêmio sofrendo um pouco com isso, mas chegou no final aí, já equilibrou, a Libertadores já espaçou mais, o Grêmio saiu da Copa do Brasil, os resultados ajudaram, eu acho que o Grêmio vem para essa briga, com certeza vem para essa briga, né? Acho que não foge muito São Paulo, Inter, Palmeiras e Grêmio,
né? Esses 4 aí, o Flamengo ficou um pouco mais para trás, e o Palmeiras e Grêmio com um trabalho, né, de mais consistência, de mais tempo, estão chegando, e essa briga vai ser linda, né? Eu acho que os 2 times estão muito fortes e vão brigar até o final, né? O Grêmio tive a oportunidade de trabalhar nos juniores em 2005, né? 2004, 2005, quando o Grêmio foi rebaixado, eu chamei para a reestruturação do time júnior, onde tinha o Lucas, né? Tinha o Anderson, Carlos Eduardo, Marcelo Groi, né? O goleiro que eu promovi do juvenil para jogar. E aqui nós, né, a rivalidade Grenal também aproxima muito, né? Um não vive sem o outro. Eu realmente tenho uma história, né, muito ligada ao Inter, porque trabalhei lá há muitos anos, né? Mas aqui no Grêmio também. Meu tio Paulo, né, o Renato Souza, foi presidente do Grêmio. Eu acompanhava muito, eu assisti a final Grêmio e Ceará da Copa do Brasil, eu estava no estádio. Logo que eu entrei, o Nildo fez o gol, o Grêmio acabou sendo campeão. Então a gente tem um conhecimento também bem grande aqui do Grêmio. Tinha muitas pessoas de renome aqui no Grêmio que eu convivi muito, como tio Nelson Almeida, Raul Rez de Freitas Lima, tio Milton Coelho, tio Bi, que é o Gilberto Chaves, que foi conselheiro fortíssimo do Grêmio. Então, eles sempre também tentavam me levar ali, me levavam, e eu gostava muito de futebol, então eu estava sempre, né, nos 2 lados, né? Mas obviamente que a minha carreira toda foi baseada lá dentro do clube, né? E na questão anterior do colega de vocês, o treinador bombeiro, eu devolvo a pergunta: qual o treinador que não é bombeiro hoje no futebol brasileiro? Talvez o Renato e o Mano, né? Os 2, né? Os 2. Os demais, toda a nossa média de permanência é de 3 meses e 15 dias. É a cultura do nosso futebol, nós temos que nos adaptarmos. Eu, graças a Deus, estou voltando pela 2ª vez no Ceará. Isso é muito importante para um profissional, como voltei 2 vezes no Náutico, 7 vezes no Inter, 2 vezes no Juventude, 2 vezes no Luverdense. Tá? Então isso aí para nós profissionais é muito legal, esse reconhecimento de poder retornar significa que você deixou bons trabalhos e portas abertas. E aí as pessoas veem que eu não sou tão doido assim, porque ninguém contrata um doido 2 vezes. Né? Lisca, tu já falou, né? Já admitiu que é um fã do Renato, admira ele. Queria saber se tu podia contar como é que foi aquela conversa ali antes da bola rolar, aquela resenha. O que rolou ali entre vocês 2? Foi. Ele veio me cumprimentar, né? E eu realmente sou fã do Renato desde o tempo que ele era jogador, né? Quem viu o Renato jogar, né, sabe do potencial que ele tinha, tanto aqui no Grêmio, depois quando ele foi jogar de centroavante no Cruzeiro, no Flamengo, o bicho era um cavalo, não era um trator. E o comentário que eu fiz na pergunta foi exatamente na questão que me perguntaram da minha identificação com o Inter. E eu contei a história que eu frequentava também o vestiário do Grêmio, e falei que uma vez vi o Renato de sunga, né, e o cara era um trator de forte, mas era paletão, perna. Mas os caras já botaram uma cobra no meio, né? E ali ele foi ali brincar comigo e agradecer e tal. E eu, mais uma vez, reiterei a minha admiração que eu tenho por ele, porque hoje eu tive, né, o prazer de vir jogar aqui contra o Grêmio, com toda essa força, né, com toda essa estrutura que tu vê hoje a Arena, com todo esse trabalho. E hoje o comandante do Grêmio é a maior figura da história do clube. Com todo respeito aos outros, né, sem menosprezar ninguém, desde Lara, né, Milton Coelho, Gessi, André Catimba, Alcino, Darley, Paulo Nunes, né, vários. Mas o ícone do Grêmio, quem é o Renato? Não tem como negar isso, né? É um cara diferenciado tanto dentro do campo como fora, um vencedor nato, né, que transformou o Grêmio novamente. O Grêmio estava há muito tempo, né, sem vencer, trouxe esse espírito de novo, né, naquelas histórias dele, né, que a parede da casa dele não é pintada, que é só quadro, e é verdade, porque eu estou olhando o currículo do homem, é sacanagem, né? Então é um prazer muito grande, tem o estilo dele, tem a maneira dele, né? É um cara que brinca também, né? Já foi rotulado muitas vezes, né, como um treinador que não estuda, mas não existe um cara que está desde os 15 anos no futebol, com a carreira que ele teve, não estudar futebol. Esse cara não precisa nem estudar, porque o que ele tem de experiência e de vivência, ele está muito na frente de muita gente. E, obviamente, que tem uma comissão fortíssima em volta dele, um clube de força mundial, então ele sabe aproveitar bem, e parabenizar ele e dizer que o Grêmio está muito forte e é um candidato fortíssimo a Libertadores. Foi isso que eu falei para ele ali, né? Que eu estava torcendo para ele e que o Grêmio provavelmente, quem sabe, belisca o 4º título da América. Lisca, queria que tu falasse um pouco mais a respeito até desse estudo, porque para quem gosta de futebol tático, hoje foi um show não só para o placar, para o torcedor que gosta de gols, mas também para quem gosta de tática. Legal, tu chegou verdade. muito bem aqui na Arena, né? Surpreendeu aquele jogo que era, né, Ceará e Grêmio, o Grêmio com alguma superioridade técnica, mas tu veio e conseguiu enfrentar até tendo superioridade técnica nos primeiros minutos de jogo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, se isso é reflexo do teu amadurecimento, porque a gente espera o Lisca doido. Tu foi muito tranquilo na beira do gramado, muito Eu estou ciente. tranquilo, não sou expulso. Essa aí de doido já passou há muito tempo. Aquele
meus rompantes, isso aí já fazem 10, 12 anos. Eu já tenho 28 anos de carreira, né? Mas realmente foi porque o que eu conversei com os jogadores? O Grêmio esperava talvez que a gente ficasse só na retranca, né? E a gente queria marcar forte, mas queria jogar, queria preocupar o Grêmio, queria transitar ofensivamente, ter posse de bola. Acho que conseguimos bem isso. Né, o Grêmio veio com uma proposta bem ofensiva com o Luan e o Tony por dentro, nós também, porque o Quixadá e o Arthur, né, mais o Carlos, que tem feito um grande campeonato, né, e o Leandro, são 2 caras ofensivos. Então nosso time taticamente conseguiu controlar bem, né, e conseguiu também jogar. No segundo tempo, sim, né, até pela consistência do time do Grêmio, pelo padrão que eles têm de toque, de aproximação, a gente sentiu um pouco o ritmo das transições, recolhemos um pouco mais o time, controlamos bem, tomamos o gol na falta, na bola parada, depois tentamos algumas trocas assim, que não conseguimos ter a vantagem pessoal, no finalzinho, nos últimos 5, forçamos as bolas aéreas para brigar pela segunda, mas eles controlaram bem, e acho que taticamente foi um grande jogo também, o Renato variou, depois tirou o Ramiro, botou o PP, né, junto com o Everton, mais força ofensiva ainda. Depois já agrupou com o Tassiano, né, depois que ele virou o jogo. Depois o Maicon cansou um pouco, ele botou o menino. Então acho que foi um jogo bem disputado, bem estudado também. E quem acha que o Renato não sabe de futebol, está aí a prova, né? Já está quase chegando na final da Libertadores e no Brasileirão vivíssimo, né? Então acho que é isso aí. E só a respeito da valorização dos jovens, agora que o Renato vem fazendo, tu também acredita nessa renovação do elenco com qualidade, apostar também nos jovens, mas também perguntar a respeito do Luan. Ele não vinha no bom momento, foi vaiado, e se o Renato tivesse tirado e escutado a torcida, o placar seria diferente. Pode mandar o Luan lá para o Ceará, o Paquetá, a torcida do Flamengo vaiou, pedir para ir para lá também, né? Mas esse trabalho que o Grêmio faz nas categorias de base é um trabalho institucional. Já começa desde o presidente Romildo. E talvez o Grêmio esteja o time que tenha feito uma gestão diferente do Brasil inteiro. Porque quando aparecem os jogadores, a tendência já é negociar, né? O Grêmio tem feito diferente, ele tem valorizado os meninos dentro da casa. Ele praticamente, o Luan, quando começou, devia ganhar aí uns 10, 15 mil. Hoje ele deve ganhar em torno de 500. Né? O Everton a mesma coisa, né? O Ramiro, vários jogadores, o Grêmio tem feito isso. Né? Então é um modelo aí que os outros clubes devem dar uma olhada, para poder você aproveitar o jogador formado em casa com mais tempo e depois negociá-lo e ter o retorno financeiro, o esportivo e o financeiro. E o Grêmio está dando show nisso, né? Está dando show nisso, tem cada vez mais meninos chegando, já tem o Matheus Henrique pronto para jogar, né? Já estava o Caio, já tem um monte de gente, né? O Tony, trouxeram 2 meninos novos do Cruzeiro, o Tony e o Alisson, que estão dando uma grande resposta. Então acho que a filosofia do clube, o Renato é oriundo disso, né? Começou na base do Grêmio. Então o Grêmio está de parabéns, né? Uma meninada forte, que já vem vindo outra aí também, uma fornada grande. O Ceará também, hoje tinha o Arthur de 19 anos, né? O Felipe Jonathan de 20 anos, são 2 meninos que a gente vai valorizando, o Leandro com 22, o atacante. O Ceará mudou também um pouquinho, né? A maneira dos times do Nordeste fazerem a Série A, que trazem jogadores mais velhos, né? Com mais rodagem, mas muitas vezes em fim de carreira, que não tem aquela ambição que esses meninos novos têm e a oportunidade que o Ceará está dando para eles. Então, acho que é isso, eu gosto muito desses meninos, tenho usado muitos jogadores do time B lá do Ceará para a sustentação do trabalho, e algumas vezes eles participam, como foi o Robinho também, que entrou hoje, que é da casa. Então, acho que esse é o grande segredo dos clubes do Brasil, é o ouro, né? É a fonte de ouro que eles têm. Ô, Lisca, para a partida de domingo, você não tem o Thiago Alves, terceiro amarelo, né? De repente ali o Brock, natural substituto. Mas não, vai jogar o Valdo. Falta, né? Valdo. Quando não joga o Thiago, joga o Valdo. Quando não joga o Luiz, joga o Brock. Pronto. Mas em contrapartida você tem, de repente, quem sabe o retorno do Fabinho, né? É possível que você tenha alguns outros retornos. E aí eu queria saber de ti, o que te espera para essa partida de domingo contra a Chapecoense, esse confronto de 6 pontos? Pedreira, né? Decisão, jogo duríssimo. Time do meu amigo Guto Ferreira, que eu já tive a oportunidade de trabalhar várias vezes, inclusive como auxiliar dele. Cresceu muito agora também, teve um momento difícil, mas venceu o Inter em casa de virada, né? É um time que está acostumado à permanência na Série A, matreiro, competitivo. Então, estou esperando um jogo muito difícil e aguardando esses retornos, né? Principalmente do João Lucas, Cardona e Fabinho, que já estão no estágio um pouco mais avançado na recuperação. E eu peço ao meu departamento médico, à minha fisioterapia, que me ajudem, né, o máximo possível e que a gente possa, né, contar com eles, que seria importante para nós. Quanto mais jogadores à disposição, mais opções para mim, e isso para nós é importante.